do meu quarto que dá acesso ao sol. E eu deitado ainda, só curvei a cabeça assim, eu olhei para a janela e vi o sol brilhar. E eu agradeci a Deus por mais um dia, por Ele ter permitido que eu ainda pudesse enxergar mais um dia, que eu pudesse viver mais um dia. Então, se Deus permitiu que tudo isso acontecesse comigo, então que nós possamos dar o melhor para Ele nesse dia, irmãos. Que nós possamos fazer a diferença mais uma vez nesse dia. Enquanto isso, eu ouvi uma pregação ontem do pastor Cláudio Duarte, e duas coisas me chamaram a atenção. E Deus me deu uma revelação na mensagem de hoje sobre esses dois entendimentos que eu obtive naquela pregação, onde ele usava dois equipamentos. Quem sabe aqui o que é termômetro? Para que serve um termômetro? Para medir a temperatura de alguma coisa, ou do corpo, ou do ambiente, e aí vai. E quem sabe aqui o que é termostato? Termômetro você mede, termostato você mantém. Você utiliza o termostato para manter a temperatura que você determina, que é um equipamento que você programa para manter determinada temperatura. Por exemplo, vamos usar um termo mais simples: geladeira tem um termostato, você vai lá e ajusta. Eu quero mais frio, quero mais quente, quero que gele, quero que pegue. Então você está usando um termostato da geladeira. E eu fiquei parado ali, desde ontem. Eu vi essa pregação ontem de manhã trabalhando. Tirar meu trabalho, eu ponho ali no computador e fico trabalhando e ouvindo. Isso foi por volta de umas 9 da manhã, 10 da manhã, por aí assim. E desde essa hora para cá, até agora, Deus tem me dado esse entendimento, está aqui na minha mente, fico martelando. Poxa, termômetro, termostato, por que termômetro? Por que termostato? E aí Deus me trazia dentro da palavra dele para que eu pudesse ser um desses dois aparelhos. Deus me fazia eu entender que eu tenho que ser um dos dois, ou seja, eu sou um dos dois aparelhos. E com um objetivo: se eu for termômetro, que tipo de temperatura eu estou medindo em determinados ambientes? E se eu for termostato, será que eu estou mantendo a temperatura, ou elevando de acordo com a necessidade, ou diminuindo quando eu não tenho capacidade de transformar determinado ambiente? E eu fiquei parado pensando: nossa. E aí eu fui para a Bíblia ontem à noite, eu fui meditar, e Deus me trouxe essa mensagem, amados. Nós temos duas escolhas, e uma delas nós temos que decidir. Ou seja, nós temos dois caminhos, e um deles nós temos que decidir. E a depender como você decida, esse caminho pode ser na sua vida um termômetro, ou pode ser um termostato. Ou você vai ser simplesmente só uma pessoa que vai chegar a identificar e deixar como está. Ou você vai ser o termostato e vai chegar e ver que precisa de uma mudança, e você ser o termostato daquele ambiente. E a mensagem de hoje, eu fiquei muito maravilhado com Deus. Quando Deus me trouxe a revelação disso aqui, eu disse: Senhor, Deus é maravilhoso. A gente às vezes acha que sabe tudo, irmão. A gente às vezes acha que é o tampa. A gente acha que às vezes é o rei da cocada preta. Aí Deus leva a gente lá no campo, lá na seara, leva lá na olaria, e mostra pra gente que a gente se não é nada. A gente está tão pequeno ainda, a gente ainda é tão pequeno. É por isso, eu faço entender, Deus me faz entender cada vez mais. Por isso ele diz em Tiago que Deus dá graça aos humildes, mas existe o soberbo. A pessoa soberba, a Bíblia diz que Deus não aceita, Deus não tolera. Mas quando a pessoa é humilde, quando a pessoa é quebrantada, Ele dá graça. Imagine você, nós recebendo a graça de Deus. O que foi que o apóstolo Paulo disse? Só tua graça? Porque ele tinha o entendimento que a graça de Deus é tudo que nós precisamos em nossa vida, irmão. Somente a graça de Deus. Amém, Jesus? Daqui a pouquinho tem mais. Isso é só uma introdução da mensagem de hoje, daquilo que Deus deu para a gente.
para que eu possa compartilhar com você, para que assim como você tenha, eu possa ter também o entendimento do Evangelho, porque o Evangelho não tem nada a ver com religião. O Evangelho não tem nada a ver com religião. Religião é aquilo que tu segue, religião é aquilo que tu defende. Ah, pastor, eu defendo, por exemplo, eu defendo a placa da igreja Unidos em Cristo, isso é uma religião. Eu defendo a igreja ABC, isso é religião. E quando que é cristianismo, pastor? É quando eu defendo Cristo. Então assim, religião não tem nada a ver, irmãos. Religião não tem nada a ver com o Evangelho. Temos que saber diferenciar isso. Então eu não tenho que morrer pela placa da igreja. Eu não tenho que suar pela placa da igreja. Eu tenho que morrer pelo Cristo Salvador. Eu tenho que morrer pelas almas que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Isso é Evangelho. O Evangelho é aquele que cura, que salva e liberta, irmãos. Mas aquilo que cria contenda, que cria dissensões, divisões e que cria competições, isso é religião. Nós temos que acordar para isso, irmãos. Nós temos que entender, porque quanto mais nós competimos entre nós, mais o reino do céu fica distante da nossa vida. Mais distante de conquistar almas para o reino nós ficamos. Mas quando nós nos unimos, se me falha a memória, eu coloquei até um versículo no grupo, que a igreja orava por Pedro. Por quê, pastor? Porque Pedro estava preso. E quando Pedro se encontrava preso, a Bíblia diz que a igreja estava unida em oração. Isso é Evangelho. Entenda? Mas Pedro era bravo, Pedro era irado, Pedro falava palavras pesadas. Mas nesse momento, a igreja estava unida em favor de Pedro. Ou seja, a igreja deixou as indiferenças de lado. A igreja deixou eu acho, eu pensava, eu sei, eu conheço. A igreja deixou de lado e simplesmente entraram em um só objetivo, que era libertar a Pedro. E nisso nós somos termômetros ou somos termostatos? Naquele momento a igreja se colocou como termostato. A temperatura não estava boa. Pedro estava preso. Então não estava bom. Então eles se uniram e se transformaram em termostato. Eles transformaram a temperatura daquele ambiente e libertaram Pedro. A força, me arrepio quando eu falo, a força da igreja foi tanta que rapidinho chegou aos ouvidos de Deus. Isso é quando a igreja se une. É quando a igreja busca o mesmo objetivo. É quando a igreja busca o mesmo Deus. É quando nós temos o mesmo alvo. É quando nós remamos na mesma direção. Isso é quando nós chutamos, entenda, para o mesmo gol. A tendência é o time vencer em nome de Jesus. Mas do contrário, a Bíblia diz também que do contrário, uma casa dividida ela não subsiste. Não tem como. Isso é a igreja, isso é a família, isso é o trabalho, isso é a sociedade. Isso é um todo que nós vivemos, irmãos. Tudo isso aqui cabe em qualquer ambiente que nós estejamos, principalmente dentro da nossa casa. Amém, Jesus? Feche os olhos. Pai querido, Pai amado, Santo Deus de Israel, na Tua presença estamos, Senhor. E pela Tua misericórdia estamos aqui, ó Deus, para agradecer por mais um dia que assim fez o Senhor para cada um de nós. E que nós possamos dar o melhor, meu Deus, nesse dia, como se fosse o último, como se fosse o último dia nosso aqui na Tua presença, Senhor. Mas, meu Deus, que o Senhor venha nos dar discernimento, entendimento, que o Senhor venha, meu Deus, abrir a nossa mente, meu Deus, e fazer entender que aonde o Senhor chegava, o Senhor transformava o ambiente, Pai. Que nós sejamos boca de Deus, sejamos a Tua imagem e a Tua semelhança. E quem olhar para cada um de nós enxergue não a nós, não os nossos desejos, as nossas presunções, o nosso egoísmo, não, meu Deus, mas que enxergue a Tua presença, Pai. Que enxergue o Teu amor, que enxergue a Tua compaixão, Senhor. E que nós possamos ser, meu Deus, ferramenta de uso exclusivo do Teu Evangelho, da Tua palavra, Senhor. Sempre que os nossos pés estiverem escorregando, nos carregando para o erro e para o pecado,
que o Senhor, com teu braço forte, com a tua destra, meu Deus, forte, venha nos resgatar, Senhor. E que teu Espírito Santo, ó Deus, venha bradar em nossos corações. E que nós, meu Deus, sejamos convencidos do erro e do pecado, Senhor. E que possamos retornar ao lugar de obediência, Senhor. Ao lugar, meu Deus, santo, que é aos teus pés, Pai. Então vem nessa manhã, Deus, trabalhando em nossos corações. Vem trabalhando, meu Deus, no coração do teu povo, Senhor. Torna um povo forte. Torna um povo, meu Deus, vencedor. Torna um povo destemido, Senhor. Para que possamos, meu Deus, herdar o reino dos céus. A tua palavra diz, meu Deus, que o maior objetivo do homem, que a maior conquista de um ser humano, é herdar a vida eterna, Senhor. Então que nós não venhamos ganhar o mundo, mas sim, meu Deus, ganhar a nossa salvação, Pai. Que nós venhamos ganhar os nossos para o teu reino, Senhor. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, conhecimento, paciência, para que possamos pregar a tua palavra, Senhor. Meu Deus, sabemos que as afrontas estão eminentes, meu Deus, em nossas vidas. Sabemos que as afrontas, meu Deus, ela vem constante contra nós. Mas a tua palavra diz, Senhor Deus, que a paciência produz, meu Deus, esperança, Senhor. Então que o Senhor nos dê paciência para que tenhamos esperança de dias melhores, Senhor. Para que possamos entender, meu Deus, e saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, Senhor. Porque não adianta um homem ganhar o mundo, assim diz a tua palavra. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, Pai, então escreve o nosso nome, Senhor. Assina o nosso nome com a tua caneta, que borracha nenhuma satânica venha apagar, Senhor. Mas que nós estejamos no centro da tua vontade. Pai amado, Pai querido, é o que pedimos nessa manhã. Vem, Senhor Deus, com teu refrigério, com teu bálsamo, dando força, meu Deus, dando fortaleza para aquele que está frágil, Senhor. Aquele que está frio, aquele que esmureceu, aquele que esfriou, que se afastou, meu Deus, dos teus caminhos. Que assim como o filho pródigo, Senhor, o Senhor viu o Espírito Santo até tal pessoa, para que ela possa ser convencida e retorne à casa do Pai, Senhor. Assim como aquele filho amado reconheceu, meu Deus, que na casa do Pai teria coisas melhores para ele, e assim decidiu retornar. O orgulho não foi, meu Deus, um empecilho para ele. Meu Deus, o egoísmo não foi um empecilho para o retorno dele. Pai, que essa pessoa não seja tocada pelo espírito do egoísmo, Senhor. Que essa pessoa não seja tocada pelo espírito da vergonha, pelo espírito, meu Pai, da incredulidade. Que ele retorne mais rápido, Senhor, à casa do Pai. Pai, é o que nós pedimos nessa manhã, Senhor. Meu Deus, fala conosco através da tua palavra, da ministração do teu evangelho, Senhor. E que não seja um homem, que seja o Senhor revelando ao coração da tua igreja todos os seus planos, para que nós possamos e experimentamos qual é a boa, perfeita e agradável palavra de Deus. É o que nós pedimos nessa manhã, soberano, e já te agradecemos. E que toda honra e glória sejam dadas ao teu santo nome. E quem crê diz amém. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir o Deus da tua vitória, em nome de Jesus. Enquanto isso, as nossas irmãs vão estar louvando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Esse aqui está prestando? Tá não. Saudamos a igreja com a graça e a paz. Amém. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor. Onde você estiver nesse momento, se levante, fique de pé, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e adore ao Senhor nesta manhã. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. E Senhor, te entregamos
de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
em Jesus. Senta, por favor, meu irmão. O maior troféu é o livro da vida. Irmãos, todo esforço que nós fazemos aqui, a Bíblia diz assim, que tudo que nós fizermos, não temos que esperar do homem a troca ou a volta. Tudo que nós fizermos, façamos sem interesse ou sem esperar retorno. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que tudo que nós fizermos aqui, tudo tem que ser feito para a honra e a glória de Deus. Por isso sim, o nosso maior troféu é: o nosso nome está escrito no livro da vida. Então observe que a Bíblia não diz que o maior troféu do homem é ser o mais bem sucedido na face da terra. Se bem que muitos seres humanos hoje estão correndo, gastando e se desgastando para tentarem serem tais pessoas. Onde a Bíblia diz que muitos correm no estádio atrás de uma coroa. Aonde a coroa, diz a Bíblia, que é uma coroa corruptível. E muitos correm atrás de uma só. E eu fiquei parado pensando um dia, poxa, mas por que a Bíblia está falando isso? E aí eu me lembrei do tempo em que eu disputava campeonato de futebol. E corriam 11 mais 11, 22 homens. 22 homens atrás de uma única bola. É coisa de doido, irmão. É coisa de doido. Para pensar, é coisa de doido. E se rasga, daí solta a palavrão. De vez em quando ainda tem uma troca de tapa ainda, que eu muito presenciei isso. E outro vem, dá uma entrada desleal e quebra, machuca, e rola, e vem outro, tira, joga lá fora, passa um gel, depois acaba volta. É coisa de doido. Para pensar. É porque quando nós estamos assistindo futebol, eu mesmo gosto de futebol, a gente não olha para esses detalhes. A gente só olha para ver a bola entrar no gol. Eita, vai, chuta. Eita, toca lá na frente, vai sozinho. Eita, é muito fominha. A gente já começa a dizer coisa. Mas a Bíblia diz: muitos correm no estádio atrás de uma única coroa. É coisa de doido. É coisa de maluco. E aqueles 22 que estão ali se desgastando, mais 2 que estão fora, que são 24, que são os técnicos. E além da torcida, né, que chama filho dessa. Filho daquele. Seu ladrão, você quer? Ei, juiz! Não. Coitado. Muitas vezes a mãe do juiz nunca foi assistir um jogo de futebol, mas nunca viu uma mulher para ser tão famosa. E a Bíblia diz que essas pessoas correm atrás dessa única coroa, que é corruptível. E muitas vezes, irmão, nós não corremos atrás da coroa, que não é uma só. A Bíblia diz que tem uma coroa para cada um de nós. E muitas vezes, irmãos, a gente não quer correr com tanta ênfase, com tanta força, com tanta determinação atrás dessa coroa. Me lembro, volta ainda no futebol. Quantas vezes nesses campeonatos anteriores aqui eu jogava, meio-dia, você olhava assim, puxava, olhava para o sol, chegava. Você só fazia isso, partia para cima, sem comer, às vezes até sem beber, com fome, mas com garra. Por quê, pastor? Porque queria alcançar um prêmio, queria alcançar uma localização, queria alcançar um patamar. E muitas vezes, irmãos, a gente não tem essa determinação, ou a mesma determinação, em buscar essa coroa que foi acabado de cantar, irmãos, o maior troféu. Por exemplo, numa hora como essa, o que nós estaríamos fazendo se nós estivéssemos aqui na igreja? Ou aqueles que não puderam vir, o que estão fazendo nesse determinado momento? Aí eu repito, nós somos termômetros ou termostatos?
Entenda uma coisa, que a temperatura só vai ser mudada, entenda, não é o fato de ser crente, é o termômetro. Não é simplesmente o fato de ser crente, carregar uma Bíblia, pertencer a um ministério, ou sentar numa cadeira e ouvir a ministração. Isso não significa dizer que isso vai mudar a temperatura, que isso vai mudar o ambiente. Só vai ser mudado o ambiente quando eu me tornar um crente degustado. Porque eu vou chegar, poxa, como está o ambiente? Poxa, tem que ser transformado. Lá na tua casa, da mesma forma. Você tem que ser o transformador de temperatura agora na tua casa. Observe que o termostato você equilibra. Você coloca para ser frio, médio ou gelado. E que tipo de crente nós somos hoje? Qual o nosso esforço para alcançar o troféu da vida? Irmãos, Deus tem me usado para ministrar a palavra dele em vários lugares, para a glória dele. Eu tenho visto muitos tipos de crentes, irmãos. E eu já tenho conversado com muitos crentes, e é impressionante. Crente fervoroso, crente frio, crente audacioso, crente ousado, crente destemido. E que tipo de crente nós somos, irmãos? E qual tem sido o nosso esforço para alcançar o maior troféu da vida? Irmãos, o único objetivo que nós temos que ter em estar aqui na casa do Senhor é para alcançar esse troféu. Deus prometeu riqueza para todos nós, sim ou não, irmãos? Prometeu bênção para todos nós, sim ou não, irmãos? Sim. E Ele tem bênção para todos. Ele tem prosperidade para todos, até porque Ele diz que prosperidade é dom dele. Então Ele dá o dom dele para quem Ele quiser, irmãos. Ninguém impede. Ninguém impede de você ser abençoado com os dons de Deus. Ninguém impede, nem mesmo Satanás. Porque Deus diz que a prosperidade é um dom de Deus. Mas nós buscamos com muita ênfase, vamos ser sinceros. Nós buscamos com todas as nossas forças a prosperidade. Pastor, é errado? Não é errado, irmãos. Nós temos que buscar sim, lutar pelos nossos objetivos. Mas entenda uma coisa, isso é dom de Deus. A gente só vai ter isso se Ele der esse dom na nossa vida, irmão. Não é pelo nosso se esgoelar que vai ser recebido, não. O dom, irmãos, é por merecimento. Quando, pastor? Quando nós nos colocamos no lugar de servo. E que Ele olha para mim e para você, entenda, enxerga em nós pessoas dignas de receber tais dons. Aí Ele manda, Ele envia, Ele faz o que diz em Deuteronômio. Eu darei ordem, e elas te seguirão e te acompanharão. Entenda, irmãos, só existe um lugar que só pode ser ocupado por uma pessoa, é o trono de rei. Entenda, porque pastor é um lugar, e para que a pessoa seja rei, tem que estar naquele lugar. A mesma coisa é a obediência. Para nós sermos galardoados por Deus, sermos abençoados, nós temos que estar no lugar de obediência. Não é qualquer lugar que a gente vai ser alcançado. Não é qualquer lugar que a gente vai ser realmente abençoado. E nós temos que entender isso, irmão, porque senão a gente vai crescer na igreja uns crentes frustrados. Vai crescer uns crentes agoniados. Uns crentes sem esperança. Uns crentes, meu amado irmão, que quer ver o negócio acontecer da noite para o dia. Uns crentes descartáveis. Deixa eu ligar aqui no pad aí, eu vou ligar agora. E já chegou a marmitinha pronta. Não é assim que funciona com Deus, irmãos. Com Deus você tem que ter paciência de procurar a caça, depois tratar a caça direitinho, depois acender o fogo, pôr a panela. Com Deus é assim, irmão. Então nós temos que saber trabalhar com Deus, nós temos que procurar entender os planos de Deus, porque senão ele vai se frustrar. E aí vai dizer que Deus não está na nossa vida. Daqui a pouco vai dizer que o ministério não está prestando, que o pastor está em pecado, que tem tanto tempo na igreja e nada está acontecendo. Mas o problema é o ministério, o problema é o pastor. O problema somos nós que não estamos fazendo o dever de casa como deve ser feito. Entende, irmãos? Por isso nós temos que saber que tipo de crentes somos. Crentes termômetros ou crentes termostatos, irmãos.
Entenda uma coisa, que Deus deixou na minha e na tua mão, o poder de escolha, de decisão, irmãos, está na minha e nas tuas mãos. Não depende mais dele, irmãos, não depende do pastor, não depende da igreja. Só depende de cada um de nós. Cada um de nós é quem tem que decidir o que somos. Eu sempre digo, irmãos, eu tenho ditado comigo, nas minhas andanças, nas experiências de vida, eu tenho ditado comigo o seguinte, que quando você não determina quanto você vale, alguém vai dizer qual é o seu valor. Se você não determinar qual é o seu valor, alguém vai dizer. E com um detalhe, que quando alguém lhe der o valor, nem sempre é o valor que você acha que você merece. Sempre vai lhe dar um valor inferior que você acha que você merece. Mas por quê, pastor? Porque você não teve a atitude de determinar quanto você vale. Eu me lembro que eu fui fazer uma entrevista de emprego, uma empresa grande, e aí a pessoa perguntou para mim quanto é que eu queria ganhar. Eu disse, eu posso responder com sinceridade? Posso. Pode 10 mil. Hã? Não, você me perguntou. Eu estou lhe respondendo. Ô Jackson, quanto é que você quer ganhar? Não, assim, sabe? O salário mínimo tá bom. Porque estou desempregado mesmo, o negócio está feio. É o seu valor. É o seu valor. E a pessoa olhou para mim e riu. Poxa, mas você é ousado. Não, você perguntou. E é o que eu almejo. É o meu valor. E aí, irmão? E ela, quando outra pessoa falou, claro que não, irmãos. Mas diante da minha ousadia, ela se interessou. Não foi bem esse valor, mas foi um valor satisfatório, irmão. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz o seguinte, irmãos: o que tu ligar na terra, será ligado aonde, irmão? Por isso você tem que ser determinado, irmãos. Por isso você tem que determinar o teu valor. Você não tem que deixar que ninguém diga quanto é que você vale. Até porque o nosso valor, segundo a Bíblia, é incalculável. Se o próprio Deus que morreu por mim e por você lá na cruz do Calvário pagou o preço, diz para mim e para você na palavra dele que nós temos um alto valor para Deus, quem é que vai determinar, meu marido, o nosso valor? Entenda, porque existem muitos crentes frustrados na igreja, irmãos. Crentes não realizados, crentes sem esperança, crentes sem fé. Crentes que não estão mais olhando para o alvo, crentes que não estão mais enxergando lá no fim do túnel, não estão mais enxergando a lâmpadazinha. Já esmoreceram. E outros já desistiram da caminhada. Ah, pastor, é fácil? Não é fácil. A caminhada é árdua. O caminho pode estar longe ainda, como também pode estar muito, muito próximo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que nem o filho do homem sabe. Então, mas que enquanto ele não voltar, nós temos que ser crentes perseverantes. Nós temos que ser demonstrados. Nós temos que transformar o ambiente em que chegamos, irmãos. Não podemos deixar o ambiente morno, não podemos deixar mais da mesma forma. Tem que transformar. E como, pastor? E aqui em Gênesis 18, eu peguei minha fatia na pregação do pastor Demonte ontem. Eu não sei se vocês estavam assistindo, pegaram. Eu não vi a igreja. E eu vim, mas já cheguei já. Mas eu peguei uma belinha, irmãos. Não ontem, perdão, hoje é domingo, até ontem, na sexta-feira. Mas eu peguei minha fatia. Gênesis 18, abre lá, por favor. E eu peguei essa fatia na pregação do pastor Demonte, irmãos, e fiquei mastigando. Aí Deus me deu mais um pouquinho nessa ministração do pastor Cláudio, e aí o negócio foi somando. É assim que Deus está te dando, irmãos, a revelação da palavra. Agora você tem que estar atento. Você tem que estar sensível ao voz do Espírito Santo. Pastor, quando é que o Espírito Santo fala comigo? Quando você dá atenção à palavra, à pregação, à ministração. E aí quando ele fala contigo, quando ele vai te dando a revelação da palavra de Deus, irmãos. Para com esse negócio. Peraí. O Espírito Santo está falando comigo. Peraí. Isso é fanatismo. Isso é religião. Você nunca vai ouvir. Peraí, Deus está falando comigo. Peraí, Deus fala. Vai para a palavra, irmão. Vai para a palavra. Deus vai falar com você através da revelação da palavra dele. Amém, Jesus? Nós temos que deixar de ser menino, irmãos, da fé. Tem muitos crentes, irmãos, com tanta coisa que na Bíblia não tem. Peraí, Deus está falando comigo. Jesus, fala, Deus, fala. Deus é esse, irmão. Se ele se revela comigo e contigo através da, aí ele fala com a gente. Quando, pastor? Quando ele dá a revelação, quando você lê aquele versículo impacta no teu coração. Quando
quando tu se alegra, quando tu norte, você não sabia disso. O Espírito Santo está te revelando, irmão. Aí ele está falando contigo. Ou senão, quando tu estás, irmãos, caminhando para o erro do pecado, de repente bate aquele impacto no teu coração. Aí o Espírito Santo cutucando, está errado, neguinho, vai pronto. Poder de decisão mais, mesmo assim o poder de decisão está nas tuas mãos. Ele desperta e você tem que decidir. Gênesis 18, 22, quem encontrou, diga amém. Fecha os olhos, querido Deus, amado Pai, é a tua palavra, é os teus ensinamentos, fala conosco, ministra em nossos corações, porque a honra e a glória é para o teu santo e precioso nome. Amém? Gênesis 18, vamos ler a partir do 17, versículo 17. Gênesis capítulo 18, versículo 17, diz assim: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço? No 18 diz: Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Versículo 20. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e enquanto o seu pecado se tem agravado muito. 21 diz: Descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. Versículo 22, que é um versículo chave que eu quero chegar. Diz assim: Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram para onde, amados? Foram para onde? Mas Abraão ficou onde? Olha para mim. Nós temos o poder de escolha, de decisão. A Bíblia fala de Sodoma e Gomorra, da destruição daquelas duas cidades. Por quê, pastor? Porque o pecado era muito grande. O pecado era muito grave em Sodoma e Gomorra. Depois você pesquisa no Google quais eram as principais práticas dessas duas cidades e por que Deus destruiu. Tu fica horrorizado. E aí você traz o entendimento lá de Sodoma e Gomorra e veja se alguma coisa que praticavam lá está sendo praticada no mundo de hoje. Depois você vê isso. Depois você estuda isso. Depois você medite nisso para você ver que barbaridade, que não é diferente do que praticavam lá. Não está muito diferente do que está sendo praticado hoje. E se Deus destruiu aquelas duas cidades, por quê, pastor? Porque a atitude das pessoas não eram mais agradáveis a Deus. Imagina se ele vai estar satisfeito com a minha atitude se eu voltar a cometer as mesmas atitudes daquele povo. Mas o que me chama a atenção no versículo 22 é que diz que os varões olharam para lá, viraram o rosto para Sodoma e Gomorra. Mas Abraão ficou em pé, ficou de pé diante da presença de Deus. Irmão, nós temos dois caminhos. Entenda. E o caminho que Deus quer que nós sigamos é o caminho da bênção, o caminho da salvação, é a porta estreita. Mas Ele não vai pegar no teu braço para puxar para o caminho. Ele vai simplesmente mostrar os dois. Por isso eu não acredito, me perdoe, não sou contra quem diz que é assim que acontece. É a opinião de cada um. Assim como eu respeito a opinião de cada um, eu entendo que algum respeita a minha opinião. Por isso eu entendo que a mão de Deus não pesa contra ninguém. A mão de Deus vai pesar contra Janaína. Não, Deus está mostrando dois caminhos. Agora ele é quem vai escolher o caminho que ele vai entrar. Vou escolher o caminho da obediência. A Bíblia diz que as consequências são boas, os retornos são bons. Ele entrou pelo caminho da desobediência, as consequências são más. Então não é a mão de Deus que está pesando na vida de Janaína. Foi a escolha que ele fez que foi errada. Ele foi quem escolheu andar no caminho errado. Então Deus não pesa, irmãos. Nós não temos que atribuir. Deus não é perverso. Deus não é malvado. E nós estamos pregando um Deus que castiga. Nós estamos pregando um Deus que desce a vara. Não, irmãos, Ele deixou. Ele deixa a bênção e a maldição. Ele deixou os dois caminhos. Entenda aqui os varões. Eles olharam para Sodoma e Gomorra, terra de pecado, terra de abominação. Mas Abraão escolheu ficar onde?
andar no caminho da obediência. Entenda. Por isso, amado, se você atira a pedra contra mim, entenda, eu não vou dizer assim, a mão de Deus vai pesar contra ela. Não, não, infelizmente você só está tomando um caminho, uma atitude errada. E vai ter consequência por conta disso. É o que a Bíblia chama de lei da semeadura. É o que o homem plantar, isso vai colher. Entenda, a Bíblia diz, o que o homem plantar, a mão de Deus vai pesar. Não existe, irmãos, isso. Eu não entendo, eu não concordo. Não é a mão de Deus que pesa. Entenda uma coisa, quando nós plantamos, eu já disse isso uma vez. Quando nós plantamos, por exemplo, eu já plantei muito feijão, eu já plantei muita melancia, eu sou da agricultura, irmãos. E nós plantávamos, meu pai dizia o seguinte: você vai colocar em cada uma dessas covas uma única semente. Nós colocávamos uma semente, entenda isso. Nós colocávamos uma semente. Naquela uma semente crescia um pé, digamos, de feijão. E o interessante de tudo é que quando aquele pé de feijão crescia, ele trazia várias sementes. Isso é a consequência da obediência e a consequência da desobediência. Nós plantamos uma semente, que seja boa, que seja ruim. Mas o interessante é que quando vem o retorno, vem várias sementes. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é porque vem muitas consequências. Por uma única atitude que nós tomamos, a gente vai responder por várias consequências. Aí a pessoa muitas vezes não entende: a mão de Deus está pesando na vida de fulano. A mão de Deus não pesa. Entenda. Mas é o que nós fazemos. Porque, entenda, irmãos, tudo na vida, tudo tem ação e tem reação. Tudo que vai volta. Então não é a mão de Deus, irmãos. Não vamos pregar um Deus malvado. Deus vai sentar lá na mão em você. Que isso, irmão? Não, ele deixa os dois caminhos. Ele deixa o caminho de obediência para quem obedece, e deixa o caminho da maldição para quem desobedece. Ele já deixou escrito, está lá em Deuteronômio 28:15, a partir do 15, está lá. Aí muitas vezes a gente não medita nisso, aí a gente sai pregando um Deus que bate, sai pregando um Deus que corta, sai pregando um Deus que larga um carro na frente do outro. Tomara que quando for na estrada, o teu picão que me tacar no chão, a mão de Deus vai pesar. Ainda enche o coração, irmão, para falar. Ainda quer atribuir para Deus a falta de entendimento, irmãos. Deus é bom, ele diz, Deus é bom em todo tempo, irmãos. Aí muitas vezes a gente não quer andar em obediência, irmãos, a gente desobedece. Aí quando quebramos a cara, diz: a mão de Deus pesou. Não, irmãos, olha a consequência da sua desobediência. Aqueles varões, 22, volta lá. Verso 22 diz: então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de quem, irmãos? Ele tinha também a possibilidade de escolher ir para Sodoma. Ninguém segurava Abraão se ele dissesse assim: eu vou também para Sodoma. Esses camaradas vão, eu vou com eles. É o famoso Maria vai com as outras. Aí muitas vezes nós não estamos escolhendo ou não estamos selecionando as nossas escolhas. Quando dá errado, aí a gente diz que é Deus que está pesando a mão. Observe que esses varões escolheram ir para Sodoma e eles pagaram um preço para isso. Aí foi a mão de Deus que pesou? Não. Foi a escolha dele que foi errada. E por que a mão de Deus pesou contra os varões que foram para Sodoma e não pesou contra Abraão? Por quê, pastor? Porque Abraão permaneceu de pé em obediência à palavra do Senhor. E os varões retornaram para Sodoma. Lá era terra de pecado. É tanto que quando foi destruir, peguei minha fatia na pregação do pastor de Monteiro. É tanto que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, só encontrou uma família. De todas a população das duas cidades, só encontrou Ló e sua família. E nem porque Ló naquele momento era tão merecedor. Se você ler o texto com mais calma, com paciência, a Bíblia diz: e Deus se lembrou de Abraão e livrou Ló da destruição de Sodoma e Gomorra. Veja isso. Ou seja, se não fosse Abraão, nós tínhamos sido queimados junto com essa família. Por que, pastor? Porque a prática era ruim.
A prática não agradava a Deus. Então, assim, são consequências, irmãos. São consequências. Se eu sou uma pessoa que sempre ando plantando bem, como é que eu posso colher o mal? Entenda, se você é uma pessoa que é do bem, que planta sempre o bem, como é que pode as coisas ser erradas na tua vida? Não, irmãos. São as escolhas em que fazemos. Por isso nós temos que saber se somos termostatos ou se somos termômetros. É a sua escolha. É o que você escolhe. A Bíblia diz que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Por que Deus fala isso para nós na sua palavra? Porque Ele sabe que se nós permanecermos plantando, fazendo o bem, a gente vai colher frutos bons. Como Ele também sabe, se nós formos uma pessoa que pratica o mal, a gente vai colher também o fruto mal. O que você acha de uma pessoa que só anda matando nesse mundo, que só anda fazendo coisa errada? Chega uma hora que ela vai prestar conta. Oh, meu Deus, o bichinho era tão bom. E era. Então nós temos que entender isso, irmão. Nós temos que crescer ciente de como que é o Evangelho. Quantas vezes, irmãos, eu ouvi pregações em que o ministrante falava que a mão de Deus vai pesar. Irmão, se tu não for dizimista, a mão de Deus vai pesar na tua vida. Se você não for ofertante, a mão de Deus vai pesar na tua vida. Mas não está escrito isso. A Bíblia diz que é por nossa obediência que seremos abençoados. É por nossa desobediência que seremos amaldiçoados. É bom, irmãos. E o que passa disso, irmãos, é de enfeite do homem. O Evangelho não precisa de enfeite. O Evangelho já está pronto. Só precisa ser ministrado como ele é escrito. Como ele está escrito. A Bíblia diz que nós não precisamos acrescentar nenhum tio, nenhuma vírgula. É simplesmente levar o jeito que está pronto. Por quê, pastor? Porque sim é a palavra de Deus. Então aqui mais uma vez no 22 diz: então vieram aqueles varões, então viraram aqueles varões o rosto, dali foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de Deus. Você é quem tem o poder de escolha, irmãos. Nós é quem temos. Só sei de uma coisa que a Bíblia diz: em todo tempo não cessai de fazer o bem. Ah, pastor, como é que a Bíblia diz não cessar de fazer o bem? Até aquele que nos causa mal. Principalmente a esses. A Bíblia manda que nós façamos o bem. Agora é fácil? Você está aqui na igreja, de repente você chega na tua casa, aí tu sabe que alguém lá, alguém estava detonando teu nome lá na casa de fulano. Alguém estava falando barbaridade de você. Alguém estava dizendo um monte de coisa de você. É fácil você fazer o bem para uma pessoa dessa? É fácil fazer o bem para quem faz bem para a gente, né, irmão? Ah, hoje quem é? A minha vizinha, vixe, a minha vizinha me ajuda demais, deixa eu ir lá ajudar a bichinha. É fácil. Mas essa da esquerda, isso é uma cobra. Mas a Bíblia está mandando você fazer o bem para a cobra. Sabendo que em qualquer momento ela pode. E aí? Se alguém te fere a face, vire o outro lado. Entenda porque muitas vezes nós somos crentes frustrados dentro da igreja. Porque a Bíblia diz: se você fizer o bem, é só quem te faz bem, que galardão tereis? Mas digo-vos que orai e clamai por aquele que vos maltrata e vos persegue. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Jesus, quando veio, irmãos, para cumprir a missão, para que eu e vocês sejamos com a liberdade e o direito de sermos salvos, entenda, Jesus ajudava até aqueles que maltratavam. Jesus abençoava até aqueles, meu amado irmão, que defamavam o seu nome. Ele disse: o que eu fiz, deixo-vos como exemplo. Se eu lavei o pé do meu servo, que eu sou o Senhor, ele é meu servo e eu lavei os pés dele, então o que eu fiz é para que você entenda que se eu sou o Senhor, lavei o pé do servo, imagine o servo o que tem que fazer para o Senhor. Entenda, irmão, por isso que muitas vezes, irmão, nós estamos vendo meia dúzia de crentes na igreja frustrados. Crente que recebe um alimento, irmãos, que não é um maná verdadeiro, e vem para a igreja com uma visão, com um entendimento, quando chega aqui, encontra com a realidade, um choque de realidade. Poxa, meu irmão, o negócio
Porque o cara não foi preparado. A pessoa não foi alicerçada no Evangelho. Entenda, o Evangelho está aqui, mas a Bíblia diz que não seria fácil. Então não tem como eu pregar para você, irmão, vem para cá que o negócio é sopa. Vem para cá que o negócio é só sombra e água fresca. Vem não, irmão, vem assim não. Pelo contrário, irmão, já vem preparado. Já se reveste de Deus, a busca de Deus no escudo, já a busca de Deus na espada. Para quê, pastor? Para que nós possamos resistir, diz a Bíblia, no dia mau. Então aqueles homens escolheram voltar para a terra de pecados. Aqueles homens escolheram voltar, meu amado, para as práticas erradas. Mas Abraão escolheu o melhor lugar. Abraão escolheu ficar na presença de Deus. E nós, irmãos, o que nós temos feito? Que caminho, que decisões nós temos tomado na nossa vida? O que nós temos feito daquilo que Deus nos deu? Como, pastor? Volta rapidinho. Gênesis 13. Nossa mensagem está toda em Gênesis, meu irmão. Gênesis capítulo 13, versículo 8. Quem achou diz amém? Diz assim: e disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os seus pastores. Porque, irmãos, você está entendendo por que não tem que haver dissensão no corpo de Cristo? Não tem que haver diferença, irmão. Todos nós somos membros do corpo. E todos os membros são úteis para Deus. Todos os membros do corpo têm suas funções particulares. E nem por isso um é menos do que a outra. Se você observar no teu corpo, você vê que tem duas pernas, dois braços, duas orelhas, dois olhos. Todos são essenciais. Porém, cada um com a sua. Assim é o corpo de Cristo, irmão. Entenda porque às vezes eu não me invejo de você. Ah, porque a irmãzinha, por exemplo, Deus usou a irmãzinha estar no altar. Poxa, Deus, louvado seja o teu nome. A Bíblia diz que eu tenho que me alegrar. Isso que se alegra, irmão. Não é porque eu vejo a irmãzinha sendo usada por Deus, né? Mas eu quero ser. Tomara que a mão de Deus perde. Isso, irmão, que crentes nós somos. Abraão disse: Ló, faz o seguinte, vamos sentar aqui, vamos resolver, não, porque nós não podemos contender, não podemos ter problema. Porque irmãos nós somos, ou seja, nós somos irmãos. E no 9, diz assim, amados: não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para onde, irmãos? Abraão sabia que o que ele fizesse, para onde ele fosse, irmão, não tinha problema. Por quê, pastor? Porque tudo que ele fazia era na direção de Deus. É tanto que ele deixou Ló escolher. Ló, escolha quando é que você quer ir. Se você for para lá, vou para cá. Se você for para cá, vou para lá. Mas assim, onde eu for, Deus é comigo. Aonde eu colocar a mão, Deus vai abençoar. Aonde eu colocar meu gado, Deus vai prosperar. Aonde eu chegar, eu vou mudar a temperatura do ambiente. Entenda, irmãos? Abraão tinha esse entendimento no coração dele. E nós, irmãos? E se porventura nós fomos enviados para uma terra sedenta e seca, será que nós seríamos capazes de transformar a temperatura de determinado ambiente? Entende isso? Por quê, pastor? Porque no 10 diz assim: e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, ou seja, o que atraiu Ló? As campinas, irmãos. Nós temos o direito de escolher, mas Abraão não se